Acabou de chegar aqui em casa esse livro aqui de História da Matemática. Eu geralmente faço um short, mas dessa vez eu vou gastar um tempo maior para a gente explorar juntos, né, o que tem aqui nesse livro. É um livro do Howard Eaves, né, uma introdução à história da matemática, sexta edição. Tem uma edição brasileira que eu vou deixar na descrição para quem tem interesse. Eu adquiri esse livro usado num sebo nos Estados Unidos porque o valor desse livro estava muito próximo do livro novo, né, aqui no Brasil. E como eu gosto desse acabamento antigo, né, dos livros, com essa capa dura, esse estilo, e também eu acho legal ler no original, então adquiri esse livro aqui. E vamos lá, bora explorar o que tem aqui dentro? Então ele começa com uma tabela dos períodos da matemática dividindo aí entre civilizações, né? Então períodos importantes dentro da civilização dos egípcios e os babilônios, os gregos, os chineses, os hindus, os árabes, Idade Média, Moderna, certo? Aí parece que ele dedica aqui a uma pessoa chamada Mincy, que parece que é a esposa dele, né? Fala que comeu muito sorvete juntos no meio do lago durante uma chuva. Prefácio. Esse prefácio foi escrito no ano que eu nasci, 1989. Tá aqui a tabela de conteúdo. É engraçado, ele divide em duas partes. Antes do século XVII, né, e depois do século XVII. O livro está dividido nessas duas partes. Então parece que, de fato, o século XVII teve uma virada de chave muito, muito drástica, né? É como se ele estivesse dividindo antes e depois de Cristo, né? O século XVII seria um equivalente aí ao antes e depois de Cristo dentro da matemática, segundo o autor, né? Então, antes do século XVII, o que é que tem? Ele vai colocando conexões culturais, né? Então, caçadores, coletores, né? A savana, a idade da pedra, sistema de numeração, certo? Vai desde a contagem primitiva até o nosso sistema atual, o indo-arábico. No final de cada capítulo ele coloca problemas para estudar. Depois, a segunda conexão cultural é a Revolução Agrícola, que eu acho que ali por volta de 12.000 a.C., né? Aí depois a cultura helênica, né? Os gregos. Essa é a terceira conexão cultural. Os filósofos da Ágora. Então vai falar aí dos pitagóricos, quadratura, Euclides e o seu livro, Os Elementos. Para quem tem interesse de ver o livro do Euclides, eu tenho um vídeo que eu mostro bastante, né, do conteúdo do livro. Eu vou deixar na descrição também para quem tiver interesse. Então, a quarta conexão cultural é o Império Persa, Grego e Romano. A quinta conexão cultural, os impérios da Ásia, China, Índia e o Império do Islã, né, que está surgindo aí, Rise. É aqui que começa a ter álgebra, certo? Com os árabes, Arábia, aritmética e álgebra, é onde a álgebra dá um boom. Está aqui o Bhaskara, problemas de Bhaskara. Europa, entre 500 e 1600, aí a Idade Média, certo? Senhores, servos, senhores e papas. Aqui onde vai estar com certeza o Fibonacci. Aqui, está aqui, ó. Fibonacci. Agora, segunda parte, né? Depois do século XVII. Então, começa a surgir a matemática moderna, certo? Então, geometria analítica, pré-cálculo, cálculo, conceitos relacionados, certo? Então, integrais, derivadas, o método de exaustão, o método dos indivisíveis, né? Os infinitesimais. Aí, a oitava conexão cultural, a revolta da classe média, no século XIX, ali na Europa e na América.
A nona é a Revolução Industrial, né, no século XIX. Ó, Galois, Bolzano, o Bully, Morgan, nomes aí bem famosos, Culley, Sylvester, que eu já falei aqui em um dos meus vídeos, vou deixar na descrição também. Aqui análise aritmética, já no final do século XIX, acho que vai falar da base axiomática que a gente vai dar aritmética, certo? 10ª conexão cultural, o átomo e a roda rolante. Aí a gente entra no século XX. E acabou. Bora dar uma folhada aqui no primeiro capítulo. Tem aqui uma introdução. Aqui ele vai listando algumas características da obra, né? Que é um livro que ele fala que é para pessoal que está na graduação, certo? Porque é um livro que vai ensinar matemática também, vai tratar de assuntos matemáticos. Então são tópicos às vezes um pouco avançados, então se espera que você já esteja aí na graduação. Tem problemas aí no final, né, de cada capítulo. E fala que há muitos problemas, que não dá para vai cobrir ali em 1 ou 2 semestres, é muita coisa. Tem sugestões, né, e dicas sobre como resolver esses problemas. Ok. Ele também tem ensaios no final de cada capítulo. Ele fala aqui, né, que para entender propriamente a história a gente tem que ter um background, certo? E o contrário também é verdade, é que ele diz na nota, ó, que para entender profundamente um conceito, né, apreciar ali um ramo da matemática, você precisa ter algum entendimento disso, né, das ideias. E também um genuíno entendimento das ideias não é possível sem entender as origens. Isso é verdade. É muito bom quando você tem contexto, né? Como é que a gente chegou naquilo, não simplesmente já trazer pronto, né? A gente precisa entender como é que aquela ideia ela foi sendo lapidada com o passar dos tempos. Isso ajuda muito. Os termos estão definidos em negrito, a história é apresentada em ordem cronológica. Os primeiros capítulos dá para matar com aquele conhecimento que a gente tem do ensino médio, mas depois ali acho que do capítulo 10, as coisas vão ficando mais difíceis, você vai precisar aí talvez de conceitos de cálculo, análise, topologia. Olha, fala que, francamente, não dá para cobrir o conteúdo do livro em um semestre ou 2. Esse aqui é só uma introdução, né? Tem muita coisa, a história da matemática é muito vasta, então isso aqui é só, apesar do tamanho do livro, isso aqui é só uma introdução. Né? E ele fala da dificuldade de balancear, né? É uma introdução, né? Mas eu não posso colocar pouco conteúdo, mas também não posso exagerar, então tem essa dificuldade de encontrar o meio termo, né? Balancear. E ele fala sobre as conexões culturais podem ser omitidos ou incluídos de acordo com o objetivo do instrutor aí do curso, né? Bora dar uma folhada aqui no primeiro capítulo. Então, os caçadores na savana, 5 milhões a 3 mil antes de Cristo, né, a Idade das Pedras. A gente tem pouca informação desse período, certo? Porque não tem muito registro histórico escrito. A gente vai achar talvez é osso. Tem isso aqui, acho que é Quipó que fala, né? Os peruanos, né, ali no Império Inca, aqui na América do Sul, eles tinham um sistema de escrita que usava cordas e nós, um negócio bem maluco. Né? Então, contabilidade, né, calendário, eles conseguiam fazer com esse negócio aqui. Ó. Os europeus, quando chegaram, acharam que era até coisa de magia, né? Queimaram, a gente perdeu muito desses registros históricos ali no Peru. Mas é fascinante, né? Saber que tem tantas formas de você expressar em símbolo, né? As ideias matemáticas, né? Você vê o cara usando corda e nó. Muito provavelmente a gente usa sistema decimal por causa dos 10 dedos, né? Que fala sobre usar os dedos, eu acho, como uma calculadora. Os sistemas de agrupamento. Deixa eu passar aqui mais rápido. Só para dar uma noção mesmo aqui de como o livro é ilustrado, certo?
Tá aí os problemas. São os exercícios. Tópicos de ensaio. E bibliografia. Conexão cultural, revolução agrícola. Então, isso que ele falou que pode ser omitido, né, dependendo do instrutor. E vai lá para os babilônios egípcios. Álgebra. Tá aqui as tabuinhas cuneiformes, certo? Ainda bem que os caras escreviam na argila, né? Um negócio resistente, que os babilônios, né, os mesopotâmios, foram o que mais deixou registro histórico, graças a esse estilo deles de registrar informação. Já os papiros dos egípcios se decompõe muito mais fácil, né? Então a gente vai ter menos registros. Acho que esse papiro aqui é bem famoso, né? Esqueci o nome do papiro. Papiro de Moscou. E é isso aí, gente. Acho que só para dar um gostinho, deixa eu agora dar uma folhada geral aqui. Então, vou deixar aí na descrição, como eu falei, o link para a edição em português, né, caso tenha interesse em adquirir. Você comprando aí usando o meu link, você está apoiando o canal. Ok? Certo? Então, tá aí, uma introdução à história da matemática de Howard Eaves. Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio. Muito obrigado, gente. Então, é isso aí, pessoal. Fui!